Gente, boa tarde. Que bom estamos aqui de novo, né? Mais uma semana que passou. E nós vamos iniciarmos o nosso estudo. E a Denise vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médios. Pequeninos, mas úteis. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas, assim, ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo do exame decisivo. O diagnóstico está feito. Os sintomas são evidentes. Mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto. Os planos são preciosos, mas antes foi necessário se valesse alguém de humilde tomada elétrica, a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor. Se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostrem em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos. Ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo. Porquanto, somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade do nosso próprio bem. Então nós vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai amado, agradecendo por estarmos mais uma vez nesse estudo. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, que nos trouxe a luz do seu amor, dos seus ensinamentos, para que possamos trilhar nesse caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Que a paz de nosso Mestre nos envolva, que assim seja. Gente, então hoje nós vamos estudar sobre o perispírito e nós vamos dividir em 6 grupos. Gente, então nós vamos... Então nós vamos abrir o painel e eu gostaria que o grupo 1 viesse aqui na frente. Eu queria assim, sugerir para vocês também que vocês estudassem um pouquinho em casa, porque aqui não está nem um terço do que a gente poderia passar, porque tem muita coisa. Né? O capítulo 1 do livro dos Espíritos tem um texto bem grande sobre o perispírito, do livro dos Médiuns. Então, aqui a gente passa só uma sugestão, porque não dá tempo. E o Francis Mar, por livre e espontânea pressão, né? Gente, tá brincadeira. Se alguém for falar aqui que não quiser, não tem problema não, viu? Aí ele fala tudo para vocês. É bom para a gente desinibir. Boa tarde, pessoal. Posso aumentar aqui? Aí, fica melhor. Bom, nós ficamos com algumas questões do Livro dos Espíritos, questões 93 a 95. Então, começando, o que é o perispírito? O perispírito nada mais é que um envoltório do espírito, tá? E é nele que ficam armazenadas toda a evolução, todas as marcas da evolução do espírito. Por exemplo, quando tem alguma manifestação mediúnica, o que a gente vê, né, o que os médiuns, aliás, veem, os médicos videntes, na verdade, eles estão vendo o perispírito, né? E esse perispírito, ele pode se tornar tangível, porque ele é considerado uma matéria, mas uma matéria com uma densidade, assim, porque para nós, para o nosso grupo, quando a gente estava estudando, a gente pensou na matéria como uma coisa assim, uma cadeira, alguma coisa desse tipo, que é bem visível, né? Já o perispírito, ele é matéria também, mas com uma densidade que nem todos podem ver, né? Assim como eu estou vendo vocês aqui. Então, assim, todo perispírito, ele adquire uma forma, né? E essa forma, por exemplo, ele adquire através do fluido cósmico universal. Então, o perispírito, ele se molda, por exemplo, de diferentes formas, em diferentes mundos habitados. Por exemplo, a forma humana, quando ele vem para cá, por exemplo, o perispírito, ele pega através dessa energia do fluido cósmico universal para dar essa forma aqui, nossa, humana, o perispírito. O espírito que molda o perispírito, esse molde do perispírito. Então, assim, de acordo com, né, com a vontade, com as experiências do espírito, né, ele molda esse perispírito através do fluido cósmico universal, da energia, né? O perispírito, ele também é o instrumento de ação do espírito. Fazendo uma comparação, eu acho que assim, o perispírito para o espírito o que o nosso corpo é para nós homens, né? É uma coisa tangível, uma coisa palpável.
O que a gente tem para passar também é assim, que o perispírito ele pode adquirir diferentes formas, né? Ele pode se expandir, pode se comprimir, né? E o perispírito, na verdade, muitos falam que o perispírito é invisível. Só que o perispírito não é invisível como uma verdade absoluta. Por quê? Porque os médiums, por exemplo, os médiuns videntes, conseguem sim ver o perispírito. Então, assim, o espírito, e resumindo a última questão que eu tenho para falar, eu acho que o espírito, ele precisa do perispírito, que é a matéria do espírito, e assim, quando a gente vê alguma manifestação mediúnica, que ele utiliza o perispírito, o espírito utiliza o perispírito para agir em outra matéria, né? Assim, como mover objetos, enfim. Eu acho que é isso que eu tenho para passar. Desculpa o nervosismo. A Sueli acho que pode complementar assim para a gente. Obrigado. É isso mesmo, né? O nervosismo só a primeira vez e depois acaba. Esse estudo do perispírito ele é muito importante, porque ele que é o responsável numa reunião mediúnica. Às vezes a pessoa fala assim, o espírito tomou o corpo da pessoa, né? Como? Se eu tenho um espírito, tenho um perispírito, o outro vai tomar meu corpo? Não é assim. Então, numa reunião mediúnica, se acontece de perispírito meu com perispírito do espírito. Então, é um elo que existe do espírito comunicante com o meu. E aí acontece a comunicação. Então, quando alguém fala assim, o espírito entrou na pessoa, não entrou, ele está em sintonia. Né? Porque um corpo não tem dois espíritos, dois perispíritos. Né? E o perispírito é esse elo de ligação, né, do plano espiritual, e é matéria. Só que não é matéria, igual o Francis Mar falou, não é a matéria que a gente vê, a matéria grosseira, é uma matéria sutil, tangível. Né? E quando se alguém tiver a possibilidade, a mediunidade de ver um espírito, ele está vendo um perispírito, porque é o perispírito que dá a forma do corpo que o espírito deseja. Tá? Tem alguma dúvida nessa primeira parte? Então vamos ver o grupo 2. Me deram essa folha, eu fiquei anotando lá, fiquei feliz, não sabia que eu ia acabar aqui, né? Isso é injusto. Livre espontânea pressão, mas tá bom, beleza. As nossas questões foram da 72 a 74, tá? E aí ele falou um pouquinho sobre as manifestações físicas, né? O que a gente conseguiu pegar lá mais ou menos foi que, no caso, para o espírito, né, atuar sobre a matéria, ele não pode atuar pela sua própria vontade. Né? Então, ele precisa do médium, né, porque justamente o médium que vai fornecer para ele, né, o fluido, né, mais animalizado, né, para que ele atue. Né? Então, o espírito ele vai combinar o fluido animalizado do médium junto com o fluido universal. O fluido universal que seria, digamos assim, a matéria-prima de tudo, né, vamos dizer assim. Né, e sob a sua vontade, aí sim que ele vai conseguir atuar sobre a matéria, seja movendo uma cadeira, ou produzindo um som, alguma coisa assim. Né? No caso, ele traz para a gente, né, que normalmente, né, os efeitos físicos são realizados por espíritos mais inferiores, né, inferiores no sentido de eles estarem mais próximos da matéria, né, mais ligados à matéria. Então, os espíritos superiores, quando eles necessitam, né, de algo nesse sentido, eles se utilizam dos espíritos inferiores, justamente por causa dessa afinidade que eles possuem, né, para atuar sobre os objetos e por aí vai. E aí ele vem falar várias vezes, né, para a gente aí que quando move alguma coisa não há necessidade justamente do espírito ir lá com os braços e puxar ou fazer alguma coisa assim. Que tudo isso desculpa. Então, que toda essa ação, já até perdi, ela é realizada através da vontade, né? Então não há necessidade
da movimentação através dos músculos ou coisa assim, né, que é tudo através justamente dessa vontade e da manipulação dos fluidos, né. A gente comentou lá também que essa ação ela é feita através do perispírito, né, que é justamente esse que é o elo, né, com a matéria. E acho que só. Mais alguma coisa? O meu grupo aí, que está quietinho, espalhado. Acho que é isso. Então, o que eles estavam estudando é sobre as manifestações físicas. Hoje, na época que a Kardec estudou, era necessário esse fenômeno de movimentar a mesa, de movimentar objeto, mas isso foi por pesquisa mesmo. Hoje não tem necessidade mais desse fenômeno, mas mesmo assim tem lugar que ainda acontece, né? E para acontecer isso é necessário que o espírito tenha vontade e tem que ter um médium ali. O espírito não chega aqui e mexe essa cadeira porque ele quer. Se ele não tirar o fluido de alguém que estiver ali para doar, né? Então, tudo depende do espírito desencarnado com o espírito do médium que está no recinto. Uhum. Uhum. Então, o livro foi escrito na época para pesquisa, né? Mas hoje a nossa base de estudo é os livros de Kardec, certo? Nós temos que estudar muito, né? E hoje é o primeiro dia que nós estamos estudando perispírito. Então, sempre vai ter retornar, sempre, porque o perispírito é a base de uma reunião mediúnica, é a base da comunicação. Tá? Você queria perguntar, Luiz? Então, assim, as energias que o médico doa para a comunicação, ele é reposto automaticamente na reunião, na própria reunião. Às vezes, se o espírito vem, assim, aquele espírito muito sofrido, muito rebelde, às vezes o médium desprende mais energia, mas automaticamente o grupo, a união do grupo, a equipe espiritual está ali para refazer as energias do médium. Tá? Não, às vezes pode acontecer assim Nós vamos estudar sobre as mesas girantes, vai ficar mais claro, né? Na época, antes de Kardec ter essa pesquisa, esse estudo, já existia fenômeno. Né? Existiam grupos que faziam brincadeira com mesa, com cadeira, com vários objetos. E Kardec, como é estudioso, não da doutrina, sim, ele era filósofo, ele tinha outros estudos, e ele interessou pelo que estava acontecendo no ambiente. Ele foi convidado e interessou. E ele percebeu que uma mesa não tem nervo, não tem braço, não pensa. Por que a mesa está mexendo? Se a mesa está mexendo, tem alguma força além daquilo. Foi onde que foi a pesquisa dele e ele chegou a essa conclusão, que tem um espírito, né, que faz com que essa mesa mexa. Mas o espírito não mexe, não movimenta a mesa sozinha. É necessário que tenha o fluido de um médium próximo que ajuda nesse movimento. Então, vai ter um estudo só disso, viu? Sobre as mesas girantes. Se vocês já quiserem estudar no livro dos médiuns, já vai ficando mais claro. Tá? Vamos ver o grupo 3. Bom, pessoal, dando continuidade. Obrigada.
Dando continuidade das manifestações físicas, o nosso grupo estudou da questão 75 a 79. E só frisando realmente o que os outros grupos já também colocaram, que o perispírito é o fluido vital condensado, né, que é o princípio da vida. E o espírito, então, na erraticidade, esse fluido para ele se encontra livre. Então, nas manifestações físicas, por isso que é necessário que tenha essa conjugação do espírito que quer promover o movimento, do médium que vai doar, então, ele vai utilizar desse fluido para que ocorra esse movimento. Então, quando o espírito tem simplesmente a vontade de atuar sobre o movimento, isso não ocorre, porque o pensamento por si só não vai fazer esse movimento. Então, para que isso ocorra, você tem que ter a presença do fluido. E a partir daí, o espírito que está com essa vontade, juntamente com o médium que está na mesma sintonia, mais o fluido presente, aí você vai ter o movimento concretizado. Outra coisa que nós estávamos estudando lá e foi colocado é que nós não conhecemos todas as leis físicas e ainda tem muitos incrédulos que duvidam desses movimentos, desses efeitos, né, dessas situações ocorridas. E eles colocam que a gente não deve duvidar do que a gente não conhece, porque a gente não tem o conhecimento de todas as leis físicas. E o que dirá, então, dos efeitos que o fluido pode promover? A gente ainda não tem esse conhecimento. Então, ele deu um exemplo lá do vácuo, né, o efeito do vácuo, um mecanismo que utiliza do vácuo. O vácuo presente ali numa máquina, ele produz uma força tamanha que fica impossível da gente movimentar. O efeito do gás, do hidrogênio no balão, que aí você tem a lei da gravidade, que teria que puxar ele para baixo, mas que isso não acontece. Então, no nosso estudo, a gente viu que ainda estamos muito aquém, né, e além de ficar questionando ou duvidando. E que a gente tem que dar continuidade aí nos nossos estudos para fundamentalizar mais essas dúvidas que estão presentes. Alguém quer fazer mais alguma colocação, uma pergunta? Então vamos ver o grupo 4. Eita, microfone, peraí. Sobe ele aqui pra mim, por favor. Tá bom, eu falo um pouquinho mais alto, o pessoal vai me escutar. Aí. Tá, vamos lá. Olha o meu grupo ali. Deu certo. Ixi, peraí. Bom, gente, ocorreu um pequeno problema no nosso grupo, porque a gente ficou com uma pequena dúvida, porque tinha o número 4 embaixo do nosso papelzinho, e a gente pensou que era válido só até a questão número 4. Mas a nossa questão era a questão número 100 e iria até a questão número 30, junto do 100, né? Era dividido em algumas questões. Aí a gente leu até a 4, aí de repente faltou 15 minutos. Pessoal, vocês leram a questão 100? Nossa Senhora! Aí a gente correu e leu até a 15, assim. Eu vou expor algumas ideias aqui que a gente ficou mais... E o nosso capítulo era o 6 e falava sobre das manifestações visuais. Ai, peraí. Ai, que nervoso, gente. A gente tá gravando ainda. Rapaz do céu, vai ficar mais nervoso ainda. Opa! Bom, aí tem a pergunta a respeito das manifestações visuais e se todos têm a capacidade de visualizar os espíritos, né? Aí a resposta fala que durante o sono isso é possível, mas em estado acordado assim, quem tem a capacidade, né, mediúnica, tem uma facilidade de ver, né, mas é raro, segundo os espíritos disseram aqui. E as manifestações elas podem ser feitas por qualquer classe de espírito, então dependendo do mais evoluído até aquela pessoa ainda que está em processo de desenvolvimento, pode ser vista, pode ser a pessoa pode ver, né?
Ai, meu Deus do céu. Please, come on. É que ele fala muito melhor, eu não sei porque não tá fazendo o que eu tô fazendo aqui, gente. E a gente fez muito rápido, então... Tá ótimo, né, gente? Espera um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Respira. Aí a gente viu também aqui que por que tem as aparições dos espíritos? Muitas vezes tem a questão para ter a prova, né, da existência do mundo espiritual. Tem também a questão da finalidade de... Ou esse espírito pode aparecer para a pessoa numa maneira de zombar dela, né, dependendo da evolução dele. Ou pode ser um espírito evoluído para trazer conselho para vocês. Essa visualização a gente pode pensar por que ocorre essa visualização, qual será a finalidade dela. Muitas vezes é para nós auxiliarmos os espíritos, dependendo do grau deles. Sempre quando a gente tem essa capacidade, a gente às vezes desdobra, né? O pessoal fala viagem astral, desdobramento, entre outros tantos nomes. Se a gente conseguir ter a consciência lá quando nós estamos no outro plano, se a gente nos encontrarmos com esses espíritos, muitas vezes é para nós auxiliarmos, nós conversarmos com eles, ter um diálogo, para poder tentar informar eles, né? E se for espíritos mais evoluídos, geralmente eles vêm para nos aconselhar, né? Eu acho que... Espera mais um pouquinho. A questão também dos espíritos, eles podem tomar... Aqui, como foi dito anteriormente, já que é o perispírito que já se apresenta, né? Ele pode tomar uma outra forma. A gente pode ver anjos. Isso vai depender da intenção do espírito se mostrar daquela forma para a pessoa. Tá? E... Conforme a gente leu muito pouco assim das questões, das 30 questões, tem outras questões em continuação que é muito interessante. Quem puder ler e continuar, que vai explicar bem melhor do que eu expliquei aqui, gente. Tá? Foram 30 de 15. Obrigado, gente. Obrigado. Como o Caio falou, ver os espíritos, ver o perispírito é só quem é médio, né? A gente pode ver no sonho. Quando a gente sonha com alguém que já foi, a gente encontrou, provavelmente o meu perispírito encontrou com o perispírito, né, de uma pessoa querida, e aí fica visível. Mas fora do sonho, é só quem é médio, assim, bem atuante que vê, tá? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tá claro, né? Então vamos ver o grupo 5. É o 5, o seu ou o 4? É o 5. Democracia não existe aqui, mas tudo bem. Acho legal. Pessoal, complementando e continuando o que o grupo do Caio falou, tá ligado? Aumenta. Não, eu não vou segurar esse microfone, eu vou tremer igual. Nosso grupo falou do mesmo capítulo, né, que é o capítulo 6 das manifestações visuais, e começou no subcapítulo 101 falando do ensaio teórico sobre as aparições. Como bem o outro grupo disse, essas primeiras visões, aparições se manifestam a partir do momento da emancipação, né, do nosso corpo, nos sonhos, através do sono, que a gente tem essas primeiras visões. E aqui também foi tratado a questão de como esses espíritos se apresentam para nós. Muitas das vezes, um espírito que participou, às vezes, de uma guerra ou de um momento de tragédia, ele vai vir naquela última existência dele e também relativamente ao seu grau moral. Os espíritos mais evoluídos vêm com uma aura mais pura, mais branca, aqueles menos evoluídos de uma forma mais densa, mais perversa também. Fala aqui da questão dos médiuns, né, videntes, que com eles foi possível a gente entender esse outro mundo. Deu um exemplo muito legal aqui no livro, falando aqui que uma pessoa cega, como que ela vai estudar o nosso mundo? Através de nós, que nós enxergamos tal, e passamos. E os médiuns são essas pessoas que nos mostram, conseguem enxergar o que nós, às vezes, nós entre aspas, né, não sei, todo mundo aqui não consegue ver, né? Fala que, em alguns casos, finalmente, né, sobre o império de algumas circunstâncias,
até uma certa condensação no qual você pode enxergar e se materializar aquele espírito, né? Ou perispírito, na verdade. E o fecho foi o quê? O perispírito é o princípio de todas as manifestações. Só isso. Vou baixar muito, não sei se o próximo é alto, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Kaique? Eric? É Eric. Onde que é o meu Kaique? Então, vou passar para o grupo 6. O nosso grupo tratou do número do 114 ao 120, que tratavam das aparições dos espíritos. Vai me machucar aqui, hein? Eu vou embora, você com o dente quebrado. As aparições dos espíritos de pessoas vivas. Então, basicamente, era o seguinte, tanto os espíritos de pessoas vivas quanto os espíritos de pessoas mortas, eles podem se tornar tangíveis, visíveis. Não apenas os espíritos das pessoas que morreram, mas os espíritos das pessoas que viveram também podem aparecer em outros lugares. Foram citados no livro Santo Afonso, Santo Antônio de Pádua. Interessante a história de Santo Antônio de Pádua, que ele estava pregando na Itália e apareceu em Lisboa, onde o pai dele seria executado. E foi comprovado isso. A nossa colega do grupo também citou o Santo Padre Pio, que recentemente foi santificado e também conseguia aparecer em lugares diferentes. Aí vem a indagação, né? Mas o corpo consegue viver sem o espírito? Vive a vida orgânica, como as plantas. As plantas não têm espírito e vivem. Foi mais ou menos isso que a gente conseguiu, na leitura do livro, falar. Então, os espíritos de pessoas vivas também podem se materializar em outros lugares. É isso. Como ele falou, o perispírito, como ele expande, né? Ele pode estar em outro lugar. Quando acontece essa necessidade, no caso do Santo Antônio de Pádua, a pessoa, ele ficou estático, né, como se diz assim, meio sonolento, e o espírito foi dar esse depoimento. E é um fenômeno assim, muito raro, são pessoas assim, bem mais esclarecidas. Tem, assim, bem recente aqui conosco o Uri Borsanufo. O Uri Borsanufo fazia partos e deixava até receita e ninguém sabe, outras pessoas não tinham visto ele lá, né? Então, é uma expansão do perispírito que ele tinha esse dom de fazer. E tem vários relatos de pessoas que estavam num lugar e em outro ao mesmo tempo, né? Respondendo a pergunta do domingo, semana passada, ele perguntou se o espírito pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. O perispírito tem essas condições, sim. Você quer falar alguma coisa, Tony? Tá. Então, o perispírito é o agente assim, responsável para nossas reuniões mediúnicas. Ele que é o elo de ligação entre o mundo espiritual, né? Então, se alguém tiver a possibilidade, tiver o dom a mediunidade de ver os espíritos, ele está vendo um perispírito, é um corpo, né? Tem gente que vê igualzinho a gente. E geralmente, quando o perispírito tem necessidade de aparecer para alguém, ele vem sempre com a última encarnação, foi o que ele falou também. Às vezes a pessoa desencarnou lá na guerra, faltando um membro, ou às vezes aparece com aquela vestuária antiga. Então é para que ele seja reconhecido conforme ele foi na última encarnação. Certo? E se vocês quiserem estudar mais, tem muita coisa para a gente estudar. E a gente vai continuar nas aulas seguintes. A gente gostaria que vocês não faltem, porque tudo tem uma sequência.
certo? E a semana que vem, devido ao feriado do dia 30, não vai ter o nosso estudo aqui. Então, a gente vai retornar no próximo sábado, no outro sábado. Quem não pegou aquela programação, porque na programação tem os dias que a gente não vai estar aqui. Se alguém não pegou, quiser pegar, né, para não acontecer de chegar aqui e não ter ninguém. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? É um estudo assim, muito amplo, que a gente, num período de 1h30, já é pouco tempo para a gente estudar muito, tudo, né? E com o decorrer dos nossos estudos, a gente vai tirando as dúvidas também. Certo? Ninguém quer fazer mais nada de pergunta? Alguma comparação? Então, mas você está em tratamento, né? Você está em tratamento. Uhum. A gente, assim, não pode, assim, tudo que acontecer conosco, a gente falar que é os espíritos, né? Às vezes a gente pode ter uma influência, pode ter alguma coisa que nos desequilibra, mas a nossa postura de reforma íntima, de mudança interior, de corrigir os nossos impulsos de nervosismo, de tomar cuidado com o que a gente fala, a gente tomar cuidado em agredir o outro, cabe a nossa responsabilidade. Então, se tiver alguma entidade nos influenciando para que eu faça isso, alguma coisa em mim tem que ser mudado. Porque quando a gente muda, eles mudam também. Porque a gente está em sintonia com a espiritualidade, tudo faixa de vibratória. Quando eu estou na mesma faixa negativa, por exemplo, eu estou com um pensamento negativo, é lógico que a espiritualidade que está com o mesmo pensamento meu vai entrar em sintonia comigo. Quando eu mudo, o que acontece? A gente sai da faixa de sintonia. Né? Então, é muito importante, qualquer assim, pensamento ruim, às vezes a coisa que acontece no dia a dia da gente, procurar resolver de uma forma assim, saudável, de uma forma assim, equilibrada, para que a gente não se ache que tudo é espírito. Não é tudo é espírito. A gente que dá a oportunidade de ele estar conosco. Né? Então, eu falo assim por mim, a gente é imperfeito, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas falhas, todos nós temos. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de estar sempre corrigindo isso. Às vezes me passa um pensamento assim, não vou pensar nisso não. Às vezes alguma coisa que cai assim, não, vou melhorar, vou sair dessa. Às vezes alguma coisa assim que está acontecendo, põe uma música diferente, ouve um som, sai daquele ambiente, para que a gente pense diferente. Né? É difícil. Uhum. Então, mas a gente tem que buscar o equilíbrio e a mudança. Uhum. Né? Então, mas procura assim, estar sempre em oração, vigilante, levantar de manhã, fazer uma prece, hora de dormir, convivia com as pessoas lá fora, assim, respeitando o jeito da pessoa, aceitando o jeito que a pessoa é. Que às vezes a gente quer mudar muita coisa, a gente não muda a gente mesmo. Né? Quando a gente não convive com certas pessoas e não consegue mudar aquela pessoa, a gente muda a gente. Quando a gente muda a gente, faz uma diferença grande. Porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Ninguém precisa pensar igual eu. Né? Então, é muito importante a gente respeitar o outro conforme ele é. Certo? Então, procure estar assim, sempre mudando os pensamentos. Chegou um pensamento ruim? Não vou pensar nisso, eu não quero pensar nisso. E a gente vai consertando, a gente vai mudando. Né? Gente, nós vamos encerrar então. Certo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, buscando esse gancho que a Rosana falou, né?
da influência, a gente tem que estar sempre atento, principalmente nós que estamos agora estudando sobre a mediunidade, muita coisa mexe conosco. Às vezes alguma coisa que está lá guardadinha, lá, né, de repente começa a vir a aflorar. E que seja assim com equilíbrio, com responsabilidade e com objetivo mesmo de mudança interior, seguindo os ensinamentos de Jesus, buscando o amor, buscando a compreensão, buscando o entendimento com as pessoas que estão ao nosso lado, certo? Então nós vamos fazer uma prece mais uma vez hoje, levando esses pensamentos, essas energias para o nosso dia a dia, levando para a nossa casa, para os nossos familiares, as nossas vibrações de amor e de carinho para com todos. E durante toda a semana, vamos buscar o equilíbrio, o estudo, a reforma íntima, para que possamos retornar a esse trabalho um pouquinho mais de seriedade, de equilíbrio. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine, esteja sempre conosco, nos amparando, nos iluminando. Que Jesus ampare a todos e acompanhe a todos nós. Que assim seja.